Informação de Brasília, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede que a ministra Rosa Weber, do STF, reconsidere a decisão de manter a apuração do caso da vacina Covaxin. Luciana Verdolin, de que forma que essa questão vai ganhar força de novo depois dessa decisão da ministra Rosa Weber? Olha, Thiago, o Procurador-Geral da República, inclusive, pede que, se a ministra não reconsiderar essa decisão, que seja levada essa questão ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que essas denúncias envolvendo a Covaxin, aquela vacina indiana, ganhou força no ano passado, foi muito comentada no ano passado, inclusive durante a CPI da Covid lá no Senado Federal, porque o presidente Jair Bolsonaro foi acusado de prevaricação. O que é isso? É um agente público ficar sabendo de um suposto crime, uma suposta irregularidade e não denunciar as autoridades competentes. Os irmãos Miranda, um servidor lá do Ministério da Saúde, e o deputado federal Luiz Miranda estiveram conversando com o presidente Jair Bolsonaro e, na época, disseram que levantaram questionamento sobre um possível esquema aí de lobby, de superfaturamento na Covaxin, contaram ao presidente e o presidente não fez nada, não teria feito nada. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar a suposta responsabilidade do presidente da República e avaliou que o presidente não era obrigado a comunicar esse fato às autoridades competentes e determinou o arquivamento das investigações. Por isso, a Procuradoria-Geral da República também encaminhou pedido ao Supremo para que o caso fosse encerrado. A ministra Rosa Weber, no entanto, ela não concorda muito com essa argumentação. Ela diz que a inércia do presidente Jair Bolsonaro nessa questão não pode ser admitida e que, por conta disso, as investigações devem continuar. Nova polêmica à vista com o Supremo Tribunal Federal. Luciana Verdolin, com as informações de Brasília. Agora você, Cristina Grêmio. Será que temos aí uma quebra de braço entre a PGR e o próprio Supremo? O que isso vai ter como consequência, hein, Cris? A queda de braço está clara, né? O PGR já pediu o arquivamento dessa ação por não ter visto sequer indícios de qualquer irregularidade por parte do presidente da República, que é o alvo dessa ação. Vamos lembrar que a CPI da Covid ela passou meses tentando incriminar o presidente da República, desgastar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou claro, claríssimo para toda a sociedade, para todo mundo que acompanhou, e embora tenham tentado ali, levando especialistas, muito entre aspas, para falar exatamente o que eles queriam, e se negando a ouvir especialistas de fato, estudiosos, pesquisadores renomados, com currículo conhecido, com publicações em revistas científicas de longa data, deram as costas para esses especialistas. Lembra dos senadores saindo do plenário porque se recusaram a ouvir os especialistas que foram lá falar sobre a questão dos medicamentos, a questão das vacinas mesmo e tudo mais. Então, houve todas essas tentativas de plantar uma narrativa para que a população achasse que o presidente Bolsonaro é um criminoso, que tentou matar a população, um genocida. Esse era o discurso. O PGR não viu qualquer elemento ali que configurasse qualquer crime envolvendo o presidente da República, pediu o arquivamento. E a ministra Rosa Weber nega-se a arquivar. Então, a queda de braço está muito clara. Agora ele pede que ela reconsidere ou, se ela não reconsiderar, que todo o plenário, que o pleno do STF analise isso em conjunto para que não fique essa decisão monocrática aí, estabelecendo de forma muito clara uma queda de braço entre o judiciário e o executivo aí, tendo o legislativo no meio de campo para embolar essa história. Vamos ver como é que caminha isso, mas a queda de braço, para mim, está muito clara. Olha, é importante observar o seguinte, que essa questão aí que se coloca, esse embate aí entre a PGR e a ministra Rosa Weber não diz respeito aos outros crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro pela CPI da Covid-19, inclusive esses crimes de crime contra a humanidade ou crimes de genocídio ou qualquer outra coisa. Aqui se refere basicamente a um dos pontos investigados na CPI, que foi aquela denúncia feita ao presidente Jair Bolsonaro pelo deputado Luiz Miranda, a respeito de coisas estranhas, pressões que o seu irmão
o irmão desse deputado, teria sofrido para autorizar a importação da vacina indiana, o que foi configurado pela CPI como prevaricação. O que se coloca aqui não é nem a investigação dos fatos em si. A PGR sequer investigou se os fatos ocorreram, ou seja, se o presidente de fato recebeu essa denúncia, de fato não fez nada a respeito, de fato não encaminhou essa denúncia para a investigação. A discussão aqui é em torno da pergunta se o presidente pode ou não ser incriminado por prevaricação, por ser ou não uma atribuição dele comunicar esse tipo de fato. Essa é a discordância básica aqui entre a PGR e a ministra Rosa Weber. Então, o que se espera agora aqui, eu acho que até é correto que essa questão seja decidida em plenário, como sugere a PGR, para que o STF se manifeste, o pleno do STF se manifeste sobre essa questão quase semântica. Se o presidente deve ou pode, dependendo do seu comportamento, se forem confirmados esses comportamentos, essa omissão que foi atribuída a ele, pode ou não ser incriminado por prevaricação.